Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante para vocês. Com certeza vocês já ouviram falar que no fundo do mar existem criaturas muito estranhas, com bocas enormes e dentes gigantescos. Até aparecem por filmes por aí. Mas hoje eu vou apresentar para vocês 4 exemplos de animais no fundo do mar com características muito impressionantes. E com certeza vocês não viram em nenhum outro lugar. Uma coisa importante de lembrar é que ambientes estranhos geram criaturas estranhas. Ou seja, quanto mais estranhas as características de um ambiente, mais extremas serão as modificações que os animais precisam para viver ali. Então é comum encontrar animais bizarros no fundo do mar, que é um ambiente extremo por vários motivos, como ausência de luz, muita pressão ou até mesmo salinidade elevada. Então vamos começar a nossa lista. Começando pelo engolidor negro, que vive em zonas com pouca luz nos oceanos, conhecido bem por engolir muitas coisas. Mesmo, ele consegue comer coisas 7 vezes maior do que ele mesmo, com alguns registros dizendo que ele consegue engolir 12 vezes o tamanho da sua massa. Em comparação, sabe aquelas competições de hot dog? Seria o equivalente a um humano comer 8.500 hot dogs. Coisa de louco. Eles fazem isso devido à sua boca gigante e seu estômago elástico, que consegue se esticar tanto a ponto de sua pele ficar transparente. Eles também têm maxilares soltos, muito parecidos com os das cobras, e fazem com que a sua boca cresça muito, o suficiente para conseguir engolir coisas gigantes. O problema aqui é o seu metabolismo. Os cientistas ainda não entenderam como esse cara funciona. Voltando ao exemplo das cobras, quando elas comem algo muito grande, elas tendem a ficar paradas para conseguir usar o seu metabolismo para digerir o material que consumiram. No fundo do oceano, ficar parado não é algo interessante, então eles não sabem exatamente como esse animal digere. Agora, uma coisa muito curiosa é que caso ele coma alguma coisa muito grande, ele demorará muito para conseguir digerir tudo aquilo que ele engoliu. E durante esse processo, o alimento dentro do seu estômago vai começar a se decompor, liberando gases de decomposição e deixando esse peixe mais leve. Dessa forma, ele vai flutuar até a superfície e vai morrer por conta disso. Inclusive, foi assim que houve registros nas Ilhas Caimãs de um desses peixes com uma serpente de 90 centímetros dentro do estômago dele. E até hoje, a principal forma de encontrar esses animais é dessa forma, esperando ele flutuar por ter comido algo muito grande. Outro cara loucão é um integrante da família dos peixes-dragão, ou seja, ele possui uma boca gigantesca em comparação ao seu tamanho, com dentes pontudos e uma estrutura bioluminescente para chamar a atenção das presas. Esse cara tem apenas 15 centímetros de tamanho, e a sua principal característica não é a boca ou a coisinha brilhante próxima a ela, e sim os seus dentes, que são transparentes. Isso é algo muito raro e, no caso dele, é por conta de estruturas que são nanoescamas de cristais. São cristais tão pequenos que são menores que as ondas de luz que poderiam atingir eles. Assim, ao invés da luz bater na superfície e refletir, dando uma cor para o dente, como no nosso, por exemplo, nesse caso, a luz vai passar direto, deixando ele transparente. Toda essa modificação é interessante, pois com dentes invisíveis, ele consegue fazer com que sua mandíbula fique quase indetectável dentro do oceano. Então, como todo peixe-dragão, ele vai utilizar a sua lanterna para chamar as presas e pronto, tem uma ótima refeição. O mais interessante aqui é que os engenheiros têm tentado copiar as nanoescamas desse animal para criar materiais transparentes, como cerâmicas, que poderiam ser usadas para janelas super resistentes, até mais do que as blindadas de hoje em dia, lasers e outras coisas. Agora, se isso não é estranho, imagina um animal que burla a própria regra de ser um animal. O próximo da lista tem a capacidade de não precisar de oxigênio para sobreviver, coisa que praticamente define todos os animais, já que precisamos dele para fazer a respiração celular e ter energia para sobreviver. E antes que alguém fale, sim, existem organismos, como as bactérias, que não utilizam oxigênio, mas animais? Bom, acho que não. Nós estamos falando aqui, na verdade, de 3 espécies descobertas em 2010 que simplesmente não precisam de oxigênio para isso. Elas foram descobertas no mar Mediterrâneo em uma região com alta concentração de sal e quase sem nenhum oxigênio nela. O curioso é que uma região assim não consegue sustentar animais.
Então, por diversas vezes, os pesquisadores visitaram esse lugar e encontraram apenas organismos unicelulares vivendo ali, mas nenhum animal. Apenas cadáveres no fundo do oceano que provavelmente vieram de regiões sem essas características. Em 2010, um grupo de pesquisadores encontrou nessas carcaças desses animais trazidos pelas correntezas uma espécie de loricífero. Na verdade, eles encontraram, como eu disse antes, 3 espécies desses animais, inclusive algumas com filhotes dentro delas. Ou seja, elas não só foram arrastadas para lá, mas também estavam vivendo bem e se reproduzindo na região. Isso acontece porque esses animais são muito pequenos, em torno de 1 milímetro de tamanho, então a sua necessidade energética é muito baixa. Além disso, eles não possuem mitocôndrias, aquela organela responsável por respiração celular, mas sim algumas estruturas que conseguem processar hidrogênio e também alguns micro-organismos vivendo dentro delas que ajudam a produção de energia, como acontece em algumas bactérias. Isso pode nos dar indicação de como os organismos podem sobreviver no espaço sem oxigênio, mudando completamente o nosso entendimento de vida extraterrestre, já que normalmente procuramos evidências de oxigênio nesses lugares. De fato, muito se debate como a evolução desses organismos aconteceu, mas é algo que nos intriga, inclusive para expandirmos o nosso conhecimento do que os animais são capazes. Por fim, o nosso último me instigou a falar de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás falando de um possível monstro marinho, que ninguém sabia dizer exatamente o que era. Esse cara é uma dipstária, que já foi confundido com placenta de baleia, saco plástico ou até mesmo um monstro marinho, mas na verdade é uma água-viva. O curioso aqui é que não é apenas uma espécie, e sim 2 espécies convivendo, uma como se tivesse pet da outra. Eu vou explicar com calma. O diferente aqui é que ela não é uma água-viva normal. Ela não tem tentáculos ou estruturas parecidas com uma água-viva, e sim um pequeno orifício que é a sua boca e o seu corpo com um grande espaço gastrovascular, tão grande que as suas paredes são quase transparentes, dando esse aspecto de saco plástico. E como ela fica flutuando por aí, mudando de forma constantemente com a sua boca aberta, os animais não percebem que é efetivamente um animal. Então eles acabam entrando na sua boca e ela fecha. Pronto, assim ela se alimenta. Mas se você reparar bem, dentro dela existe um pequeno pontinho, um animal chamado Anopurus, que é um decápode que pode ter alguns centímetros e vive tranquilamente dentro dessa água viva, sem se importar. O lance aqui é que ninguém sabe exatamente por que ele está ali dentro, como essa relação pode beneficiar os 2 organismos, como eles vão se reproduzir ou como eles se encontraram. Só sabemos que essas 2 criaturas andam juntas constantemente e sempre são encontradas juntas. E assim finalizamos o nosso vídeo de animais abissais. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui no canal e lembrem-se que toda quarta-feira temos uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Muito obrigado!